Para apresentar o projeto de lei número 130 do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o que nos traz a discussão hoje, o Bloco de Esquerda, é a revogação do regime dos vistos gold. O regime dos vistos gold, ou semelhante, é usado em 19 dos 27 Estados da União Europeia. 19 dos 27. Ou seja, a grande maioria dos países europeus tem este sistema. Mas era importante fazermos também o regime de números para o que a Sra. Deputada Alma Rivera acabou de dizer. Desde 2012, Sra. Deputada, este regime atraiu para Portugal 6,3 mil milhões de euros. É 5 vezes o orçamento da Justiça deste ano. 5 vezes o orçamento da Justiça deste ano. Por isso, podemos concordar nisto. Sim, é importante haver investimento para Portugal, no momento em que Portugal fica muito abaixo do investimento direto estrangeiro de outros países da União Europeia. E eu acho que isto era um bom início de conversa. 2. Enquanto a esquerda quer simplesmente acabar com o regime, e o que propõe é 2 páginas a dizer revoga-se tudo, há possibilidades de melhorar este regime e de fazer dele um regime mais eficaz, não só na prevenção da criminalidade económica, como também na atração de investimento. Por exemplo, por que não alargar o escopo deste investimento a áreas como a agricultura, a investigação, o ambiente e o turismo, como tem sido feito noutros países da União Europeia. A agricultura portuguesa, por exemplo, que muito precisa de investimento estrangeiro, poderia ser uma área privilegiada deste tipo de investimento. Mas também a inovação e a investigação, ou o ambiente, poderiam estar no alargamento deste escopo. É evidente, e aí estamos de acordo, que é necessário reintroduzir mecanismos de controle para a prevenção da criminalidade. E por isso a proposta do Chega vai no sentido de que ninguém que tenha sido condenado a nível criminal ou contraordenacional por infrações financeiras graves possa beneficiar deste regime. Era importante que este Parlamento soubesse isto. É que para além de 19 dos 27 Estados da União Europeia terem regimes semelhantes ou até mais avançados com o nosso, alguns dos países da União Europeia exigem 60 mil euros. 60 mil euros para autorizações. E, portanto, o resultado de acabarmos com este regime é muito fácil de perceber. É que vai tudo para o estrangeiro e vai tudo para outros países da União Europeia. E por isso nós temos aqui duas hipóteses. Ou melhoramos este regime, mas continuamos a dizer que é importante atrair investimento para Portugal e melhoramos-lo, prevenindo que não seja fruto de atividades criminosas, a parte de branqueamento de capitais, ou com base na corrupção ou outros crimes, ou acabamos com ele e estamos a dizer aos espanhóis que fizeram o regime depois de nós, olha, nós vamos acabar, fiquem vocês com o investimento que nós não precisamos dele. Isso é que é errado e é isso que o projeto do Chega visa corrigir. Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, a Senhora Ministra veio a exame a este Parlamento e a Senhora Ministra merece um chumbo direto. A Senhora Ministra falhou novamente com as respostas a esta Casa e falhou em explicar aos portugueses como é que o SNS lhes vai valer. E merece um chumbo direto porque a Senhora Ministra estava avisada. Eu próprio, neste hemiciclo, na discussão do Orçamento do Estado, disse-lhe que existia um suborçamento, que existia um desperdício, que existia uma má gestão pelos bois do PS que atacam os conselhos de administração dos hospitais, que existia uma falha nos cuidados primários. Senhora Ministra, e a falha não é só na obstetrícia. Deixe-me contar-lhe que anteontem existiu um grande desastre em Santarém, muito perto do hospital, na A1, 3 feridos graves, um foi para Abrantes, outro foi para Vila Franca de Xira e outro teve que vir aqui para Lisboa. E Santarém já era o top 3 dos hospitais com listas de espera. Por isso, Senhora Ministra, falhou também em dizer onde é que vai buscar os médicos internacionais. É à Venezuela? É a Cuba? É à Coreia do Norte? Sra. Ministra, não basta dizer que vai fazer um concurso internacional para ir buscar médicos quando sabe que isso não irá acontecer. E, Sra. Ministra, falou em números de obstetras. Onde é que está o Inventário Nacional dos Profissionais de Saúde que esta Casa legislou em 2015 e aprovou uma resolução em 2019 para ele ser feito? A Sra. Ministra não sabe quantos profissionais de saúde tem e, como não sabe qual é o recurso, não sabe como o há de gerir. Muito obrigado. Vamos tentar ser sérios. Esta lei 50 de 2018 foi aprovada com a responsabilidade do Centrão, ou seja, destas duas grandes bancadas aqui. E nós, por princípio, somos favoráveis à descentralização. Dizem agora vamos criar uma comissão, desde 2018, ou vamos reativar a comissão.
Pelo meio, os portugueses lá em casa nem sequer percebem bem o que é que andamos a falar. Pelo meio, apresentámos na Comissão do Poder Local, apresentou o PSD um requerimento para chamar a Sra. Ministra à Comissão. Sentiram-se Vossas Excelências muito indignados com todo este aspecto e que não havia tempo. Nós acompanhámos a proposta do PSD. Pelo meio tivemos uns números de alguns partidos a tentar meter requerimentos extemporâneos em cima do requerimento apresentado pela bancada do PSD. E agora assistimos aqui ao PAN a dizer estamos de acordo e o problema é o pacote financeiro. Mas o PAN aprovou o Orçamento de Estado onde não há dinheiro para a descentralização. E continuamos a brincar com isto tudo. Os presidentes de Câmara, nas últimas semanas, têm colocado nas Assembleias Municipais pedidos de empréstimos, atrás de empréstimos, porque não têm dinheiro para fazer aquilo que Vossas Excelências chamam de descentralização e que não passa de uma lista de tarefas. Querem colocar as câmaras municipais a ser tarefeiros. E continuam a descentralizar na área da educação, aquilo que é o imobilizado, mas não há dinheiro para fazer absolutamente nada. Colocam os senhores uma média daquilo que tem sido gasto nos últimos anos. E assistimos aqui a semana passada, da bancada do PS, a falar do PRR, também veio ajudar à descentralização. E sabem tão bem o que estão a falar, que a determinada altura o deputado dizia que a questão do metropolitano vai ser utilizado, o PRR, porque as pessoas que vêm de comboio de Odivelas, não há comboio em Odivelas, meus caros. Os senhores, a maior parte da vossa bancada, não conhece o território, nem sabe o que se passa nas autarquias. E aquilo que se passa, a senhora deputada Berta Nunes está muito exaltada com esta questão, porque diz constantemente que a descentralização tem que ser feita. Nós estamos de acordo com a descentralização, até concordamos que se crie a comissão, mas é para trabalhar de forma séria. Porque aquilo que se passa, olha, vou-lhe dizer, sabe que na educação o que está a ser descentralizado é 1,40€ para as refeições escolares. Os pais lá em casa que vejam com 1,40€ o que é que compra. Se falarmos com o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, 1,40€ na TAP dá para comprar uma peça de fruta porque pagam 1€ por cada maçã. Os senhores estão a brincar com isto. É o dia todo de brincadeira a falar sobre um processo que as câmaras municipais... Olha, a sua deputada Susana Amadora, que está na mesma Câmara Municipal que eu, enquanto vereador, a sua deputada Susana Amadora é Presidente da Assembleia Municipal, sabe que atualmente é preciso criar comissões dentro das câmaras municipais, sem qualquer meio, para tentar perceber como é que vai ser feita a descentralização, porque o dinheiro não chega. E agora querem criar a comissão para quê? O que vocês deviam ter feito era, no Orçamento de Estado, ter colocado dinheiro para as câmaras. Continuam com o valor das salas de aula por atualizar desde 2009. Estamos a brincar. E os presidentes de Câmara, que estão na vossa bancada, e alguns presidentes de junta também, e aqueles que são do PS, deveriam chegar aqui e dizer-vos: não há dinheiro para fazer absolutamente nada. Por isso vamos lá criar a comissão, que é muito Partido Socialista. Comissões... para trás de comissões para não fazer absolutamente nada. Muito obrigado ao Sr. Deputado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o projeto de lei que o Chega apresenta hoje a esta Casa é da mais elementar justiça. A alteração que propomos ao financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais visa que os partidos se aproximem mais do português comum. Não podemos exigir que o povo pague fortunas, por exemplo, em IMI, e que os partidos políticos estejam isentos. Como explicar aos portugueses que ainda no passado mês de maio tiveram de pagar o seu IMI, com grande sacrifício, com grande esforço, sem sequer terem direito a adiamento ou prazo de redução do imposto, e que os partidos políticos não têm de pagar? Como explicar aos portugueses que por vezes têm cada vez mais dificuldades a meter comida na mesa ou combustível no carro, que têm a maior carga fiscal de sempre, com impostos e mais impostos, mas que os partidos políticos estejam com a lei do lado deles e estejam isentos na maioria dos impostos? O Chega sempre considerou o IMI o imposto mais estúpido que existe, onde depois de, com dificuldades, de conseguir ter uma habitação própria, tem de se pagar por ela eternamente, ou pela localização, ou pela vista, e qualquer dia até pelas vezes que se sai e entra em casa. Não se entende o IMI.
Mas se por enquanto é obrigatório para o português comum e para as empresas que geram riqueza para o país, muito menos se entende que os partidos não tenham de o pagar. Em janeiro de 2019, os partidos apresentaram à entidade das contas e financiamentos políticos um valor total de 50 milhões de euros de imóveis isentos de IMI. 50 milhões de euros. Em 2012, esse valor era de 20 milhões de euros. Pelo que estamos a falar, mais do que uma duplicação do valor dos imóveis. No momento em que a receita fiscal é absolutamente recorde em Portugal. Da mesma forma que a carga fiscal também é recorde, parece-nos de elementar justiça acabar com esta isenção para que os partidos possam partilhar o fardo fiscal com os cidadãos. Mas, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, reparem no PCP, arautos da moral e dos bons costumes, defensores dos pobres e dos protegidos, que dizem vir para aqui propor um corte radical nas subvenções dos partidos, mas que no projeto de lei que aqui apresentam nem uma palavra sobre o IMI. Aceitamos que a democracia tem custos e que a dependência de financiamentos privados tem de ser evitada. Por isso, mantemos as subvenções aos partidos políticos, os limites ao financiamento por doadores individuais e a exclusão de financiadores empresariais. Mas, especialmente em momentos de dificuldades de tantos portugueses, que sofreram na pele os custos de uma pandemia e de vidas devastadas pelo endividamento, temos de dizer sem reservas que a democracia não precisa de tantos custos. E dizemos mais, qualquer partido que se proponha vir a gerir a coisa pública, ou seja, o dinheiro dos outros portugueses, deveria dar o exemplo de contenção e já agora de imaginação, de conseguir fazer mais com menos, de depender mais do empenho e do esforço dos seus apoiantes individuais e menos do Estado. Será aceitável os partidos gastarem 9 milhões de euros em campanha eleitoral, quando se paga 267 euros a um bombeiro ferido e incapacitado para a vida nos incêndios de Pedrógão? 267 euros. Nunca podemos nem devemos esquecer, particularmente no dia de hoje, faz hoje 5 anos, que 66 pessoas perderam a vida, 250 ficaram feridas e alguns com incapacidade para o resto da vida nos trágicos incêndios na zona centro do país. Será aceitável os partidos continuarem a ter tantos privilégios políticos quando o idoso que trabalhou a vida toda recebe uma pensão de miséria para ser gasta na farmácia em medicamentos? O atual quadro jurídico privilegia o financiamento público. Isto devido à necessidade de assegurar a intervenção pública e democrática dos partidos e atenuar diferenças entre grandes e pequenos partidos. Mas há uma diferença substancial entre ser assegurado aos partidos um valor residual para que possam manter a sua atividade e uma campanha digna e muitos dos excessos que se vêem nos dias de hoje. De facto, os partidos políticos não devem ter mais benefícios do que os contribuintes, que são, no fundo, quem os financia. Vamos ver se os partidos do sistema se vão continuar a proteger e, portanto, será o sistema a proteger o sistema. Ou se terão finalmente a coragem de fazer sacrifícios, tal como os portugueses também os fazem nas suas casas. Pela nossa parte, nós estamos aqui. Muito obrigado. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje ficamos mais uma vez a perceber qual o sentimento dos partidos políticos perante a sociedade. O sistema defende-se perante a incongruência de não se perceber como é que os portugueses continuam a pagar fortunas em impostos e os partidos políticos continuam isentos. A não apresentação de projetos de lei por parte do Partido Socialista e também do LIVRE, certamente porque a bancada do PS não deixou, demonstra que, uma vez mais, tudo está bem, a classe política evita falar com os portugueses, evita sentir e saber o problema dos portugueses. O PSD, percebemos também, porque não interessa o fim do IMI. Tem neste momento o maior património imobiliário, batendo inclusive o PCP, esse sim, que tem o maior offshore português, que é a Festa do Avante. O sistema continua a proteger o sistema. PCP, PS e PSD, os partidos da velha guarda, estão juntos na proteção dos seus direitos. Direitos, dizem eles. Esquecendo os direitos que o povo português tem. Direito, sim, à saúde, onde existe 1.300.000 portugueses sem médico de família. Ou alguns sem consultas há anos, vendo as mesmas ser adiadas, por vezes até à morte. Direito, sim, à segurança. Cada vez mais os gangues jovens espalham o medo nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, para além dos constantes ataques às forças de segurança por parte de determinadas comunidades do nosso país.
Direito, sim, a ter uma velhice digna, com pensões mais altas e não com os miseráveis que grande parte dos nossos idosos têm. Direitos, sim, aos jovens, para poderem ter uma habitação condigna e condições para o fazer. Esses são os direitos com que devíamos estar hoje aqui preocupados. Mas não, a preocupação de alguns partidos políticos é continuarem isentos de impostos. Populismo, e o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares gosta muito de falar em populismo. Populismo é o Bloco de Esquerda apoiar partidos como o Podemos, que teve a Venezuela, que ajudou com 7 milhões para a criação desse partido político. Isso sim, Sr. Deputado, é populismo. Percebemos que o Partido Socialista, e termino, Sra. Presidente, queira que se mantenham os privilégios aos partidos políticos e também aos políticos. Sabemos que existem nesta bancada saudosistas do José Sócrates, que continua imune a tudo e a todos, e veio novamente pedir a subvenção vitalícia a que tem direito, apesar de ter sido quem propôs o fim das subvenções e disse que seria o primeiro a abdicar dela. Peço concluir, Sr. Deputado. Sra. Presidente, direito devia ter era de devolver o dinheiro com que ficou do Estado português e dos portugueses. Esse era o direito que devia ter. Da nossa parte e daquela bancada, não deixaremos de lutar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 5 da nossa ordem do dia. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria começar por dizer a estas bancadas da extrema-esquerda que o direito à habitação que apregoam é um direito que tem que ser o Estado a garantir, não os privados. É bom que os senhores entendam isso de uma vez por todas. Quem tem o direito de garantir, o dever de garantir a habitação à população é o Estado e não os privados. Os privados também são cidadãos. É bom que entendam isso de uma vez por todas. Existe, naturalmente, um problema em Portugal relacionado com a habitação e tende a agravar-se cada vez mais. A falta de oferta face à elevada procura leva naturalmente a um aumento agravado dos preços. Torna as rendas inacessíveis a uma grande parte dos portugueses. Aos elevados valores das rendas junta-se também a exigência de fiadores, valores de caução elevados, contratos sem renovação, entre muitos outros. Relembro que o barómetro Confiança dos Proprietários, elaborado pela ALP, demonstra que 95% dos proprietários não confiam nos programas de arrendamento acessível do Governo e das autarquias. Muitos se esquecem nesta casa que os proprietários destes imóveis têm elevados encargos com fiscais, estruturais, como condomínios, seguros, obras e mais. 2 em cada 10 proprietários vivem em exclusivo destas rendas. E, em muitos casos também, as rendas recebidas são complemento às pensões que oferem. Senhores deputados, a promulgação da Lei 13/2019 veio reforçar de forma desequilibrada os direitos dos inquilinos face aos senhorios. Levou a uma maior retração da oferta, pois acentuou ainda mais a desconfiança que já se sentia. Mais ainda, a plataforma Uniplaces inquiriu 400 estudantes do ensino superior e concluiu que 60% dos proprietários apenas têm um único imóvel no mercado de arrendamento, não se tratando, por isso, de grandes proprietários como a extrema-esquerda tanto gosta de referir nesta casa. Senhora Presidente, senhores deputados, esta lei deixa evidente uma exigência de cariz social, obrigando os senhorios a substituírem-se ao Estado naquilo que são ou deveriam ser as suas obrigações. Entendemos que é urgente alterar o Código Civil, no sentido de gerar confiança nos proprietários para colocarem as suas casas no mercado, conseguindo assim o maior aumento da oferta. Surgiram casos de mora
em que nós propomos uma subida da penalização de 20% para 50%. É necessário clarificar definitivamente que tipo de locação do prédio só poderá ser acordado com o estipulado pela licença de utilização e não de acordo com as suas aptidões. É importante definirmos de uma vez por todas que todos os contratos se devem renovar por indicação expressa e não por omissão. Os senhorios podem não conhecer, e em muitos casos não conhecem com detalhe, todas as omissões que a lei permite. Propomos, portanto, que o prazo de renovação terá de preservar o espírito de uma renovação ao invés de uma inovação, ou seja, pelo mesmo prazo. Termino, Senhora Presidente, dizendo que atualmente os senhorios podem denunciar o contrato de duração com antecedência não inferior a 5 anos. Esta é mais uma restrição ao uso da propriedade privada. É a altura de acabar com esta hostilização aos proprietários, pois estes são cidadãos com os mesmos direitos e os mesmos deveres e, mais uma vez, reforço que não têm que se substituir ao Estado nas suas obrigações. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a proposta do Parlamento Europeu e do Conselho em discussão diz pretender uma harmonização das regras ao nível da União Europeia, tentando garantir uma transparência elevada no que respeita à propaganda política aos serviços conexos, tentando ainda promover uma maior segurança jurídica, particularmente no que toca aos prestadores de serviços. No entanto, e como a Comissão de Assuntos Europeus bem sublinha, são utilizados nessa proposta conceitos nem sempre claros, pouco precisos e muitas vezes equívocos, e que poderão colocar em causa os objetivos anteriormente referidos. Por outro lado, as obrigações associadas ao aviso de transparência fazem não só aumentar os custos associados à comunicação pretendida, como podem colocar em causa a capacidade de comunicação de partidos de pequena ou de média dimensão. Também as exigências de informações a fornecer são para nós claramente irrealistas e até mesmo violadoras de uma certa reserva de confidencialidade fundamental em qualquer campanha política ou eleitoral. Por último, mas não menos importante e até fundamental, a conflitualidade com a ordem jurídica portuguesa, no que diz respeito, por exemplo, a que não fique bem clara a diferença entre o que é a propaganda política e o exercício das liberdades fundamentais de expressão, leva-nos a votar a favor do projeto de resolução em causa e que recomenda ao Governo se abstenha nas diferentes configurações do Conselho onde for tomada qualquer decisão sobre esta matéria. Muito obrigado.